Quando você começa a praticar esses hábitos, você vai desintoxicando e desinflamando esse estômago, e um estômago com a digestão plena suspende o refluxo. Entendeu? E é por isso que a gente vai começar agora com o nosso primeiro bloco de perguntas e respostas, onde a gente vai falar sobre como acabar com o bolo na garganta de forma rápida, natural e definitiva. Então, no caso do bolo na garganta e do refluxo, primeiro temos que entender a causa. Qual é a causa do bolo na garganta e do refluxo? Bom, eu vou tentar ilustrar para vocês com, por exemplo, a questão do churrasco no fim de semana. Quem aqui gosta de churrasco no fim de semana e não pode mais por causa da gastrite, escreve aqui nos comentários. Qual é a causa da fumaça do churrasco? Ou seja, você está fazendo um churrasco e está saindo muita fumaça. E aí você vai ali e você tenta combater o fogo. Ou você tenta tirar a carne que está torrando no fogo. Mas enquanto você não for lá e não apagar, né, ou não retirar o carvão, porque às vezes até o carvão com o fogo apagado gera aquela fumaça preta, né? Se você não retirar o carvão do churrasco ali, você não vai conseguir eliminar a fumaça. Eu lembro quando a gente fazia fogueira, mesmo quando a gente jogava água em cima, a fumaça aumentava ainda mais, porque ficava aquele abafado e a fumaça aumentava. Entendeu? A mesma coisa em relação ao bolo na garganta. O bolo na garganta é como se fosse a fumaça do churrasco, certo? Aí eu tenho que pensar assim, qual é o combustível que gera a gastrite, que é a queimação, que é o fogo, e o fogo gera a fumaça constante, que é o bolo na garganta. Então você está tentando combater o bolo na garganta, mas está esquecendo que você precisa tratar lá a raiz do problema. Então, nesse caso, o carvão, né, que está gerando o fogo no seu estômago, né, aquele calor, aquela queimação, aquela ardência, que gera, consequentemente, o bolo na garganta, é exatamente uma digestão intoxicante, inflamações gástricas, irritações gástricas, feridas ou úlceras gástricas, dependendo do tipo de gastrite que você tem. Então, isso é a verdadeira causa do refluxo e do bolo na garganta. Sempre que você tem um pouquinho de refluxo, a sua garganta já ataca. Na verdade, não ataca, né? Ela se defende. Ela gera aquele bolo, aquele muco, que você fala que é um treco ali na garganta, você fala que é um bolo, que é comida parada, mas não é comida parada. Geralmente, é um muco que a laringe é um órgão que fica aqui, ó. A laringe é um órgãozinho que fica aqui. Aí quando chega aqui o refluxo, a laringe fica com medo desse suco gástrico subir até a garganta e lesionar ela e você perder a voz. Aí ela libera um muco na garganta. Você chama de bolo, aí você vai até jogar para fora esse muco, né? Para poder te proteger, para você não perder a voz, para não ter um câncer na garganta, para não ter aquele gosto ruim na boca. Então, é uma proteção que a laringe faz. Então, quando você começa a tratar a sua gastrite com uma alimentação desintoxicante, com a respiração anti-refluxo, com o exercício anti-refluxo, com o exercício físico, no caso, né? O exercício para fortalecer o esfíncter esofágico, quando você começa ali a tomar o banho de sol para estimular a produção de enzimas no estômago, quando você começa o seu processo de cuidar da sua saúde emocional para não liberar suco gástrico em excesso devido ao medo de ter um câncer, ou da ansiedade por perder muito peso, ou da baixa autoestima ao se olhar no espelho, ou pelos comentários que as pessoas fazem. Quando você começa a praticar esses hábitos, você vai desintoxicando e desinflamando esse estômago, e um estômago com a digestão plena suspende o refluxo. O esfíncter começa a fechar novamente. O esfíncter é isso daqui, ó. O esfíncter começa a fechar novamente, né? E aí você começa a ter um estômago saudável, bonito, com uma mucosa, né, bonita, vistosa, né? Como você está aqui nessa mucosa aqui desse estômago, desse exemplo. E aí você restaura a sua digestão, o refluxo ele é suspendido, porque o esfíncter voltou a trabalhar, e aí, consequentemente, a laringe ela vai gradualmente diminuindo esse bolo na garganta. Então, essa é a primeira coisa, você tratar a causa da gastrite. Então, agora eu quero que você escreva aí no seu caderno, para acabar com o refluxo, o primeiro passo é
tratar a causa da gastrite, para acabar com o refluxo. Tá bom? Eu preciso fazer essa desintoxicação que o Carlos está ensinando. Todos os dias eu ensino aqui como fazer essa desintoxicação. Tá certo? Primeiro passo é esse daí, fazer uma desintoxicação aqui. A Point Pastel falou assim: meu bolo na garganta e refluxo sumiram depois que conheci o professor Carlos, sou aluna e indico primeiramente Deus, segundo a equipe do Carlos. Essa daqui é a Jaranice, né? Jaranice, escreve aqui para eles como que você estava antes, o que é que você sentia e como é que você está hoje. Quais sintomas que você se livrou, como é que está o seu emocional. Claro, talvez você não esteja com tempo aí, mas escreve um textinho aí, se você tiver por aí ainda, para eles verem que realmente funciona essa desintoxicação que a gente faz. Segundo ponto, que é muito importante você vencer esse bolo na garganta, é cuidar do seu emocional e praticar respiração anti-refluxo. Eu não sei se eu sempre conto essa história porque é uma história assim que me marcou. Uma vez um rapaz lá de São Paulo, ele estava desesperado, ele deve ter seus 40 e poucos anos, ele trabalha o dia todo. Ele estava desesperado, ele me ligou, ele estava com uma sensação de bolo na garganta, muito forte, atacando a garganta, fechando o esôfago, não estava conseguindo comer, não estava conseguindo engolir. E aí ele me ligou desesperado, quase chorando, falando que estava muito mal. Se eu não me engano, até ele disse que já tinha sido internado com uma úlcera gástrica, mas agora só tem a gastrite, conseguiu vencer a úlcera. E ele contou toda a história dele, que já tem gastado não sei quanto com os gastos. E aí eu passei meia hora conversando com ele. Em 30 minutos ele acabou com o bolo na garganta. Ele falou: Carlos, depois que você me explicou, que você explicou qual é a causa, que vai dar tudo certo, que tem jeito, que vou começar esse processo e que você fez a oração, eu fiquei calmo. E eu não estou sentindo agora mais o bolo na garganta. Então o bolo na garganta desapareceu em 30 minutos apenas com uma conversa, ou seja, apenas com um desabafo. Tudo que ele precisava era desabafar, porque a esposa dele não estava entendendo ele. As pessoas da igreja não estavam entendendo ele. Os gastro também não... Os gastro não, claro que não é todo gastro que faz isso, tem excelentes gastros, mas a maioria dos gastros, eles não querem ouvir você, não querem ouvir a sua história, os seus sintomas. Como eu estou fazendo aqui na live, por exemplo, eles só passam ali o prazol. E então, para você ver como que o emocional ele afeta. Como que o emocional ele afeta. Ele ataca o bolo na garganta. Por quê? Quando eu estou com ansiedade, eu vou liberar mais hormônios, como adrenalina, cortisol, ácido lácteo. E essa liberação de hormônios em excesso, ela relaxa o esfíncter, produz mais suco gástrico e ataca o bolo na garganta. Entendeu? E se você fica assim 24 horas com medo, com ansiedade e com depressão, você vai ter 24 horas bolo na garganta, queimação e refluxo, porque o seu foco está no problema e não na solução. A gente tem que ir focando na solução. O problema é a solução. Eu estou com gastrite, é pelo motivo de eu estar com gastrite que eu preciso fazer a desintoxicação. Então, cuide bem dos seus pensamentos, do seu emocional, tá certo? E junto com isso, pratica a respiração anti-refluxo.